Na casa pequena de Ribeirão das Neves, o sol não entra como devia. Tenho 13 anos, e um segredo que queima a garganta toda vez que tento falar. Meu nome é Lourdes Maria, mas aqui todos me chamam apenas de Maria. Maria de tudo. Maria arruma a casa, Maria faz a janta, Maria fica quieta, principalmente Maria fica quieta. Meus irmãos, Joaquim de 17 e Pedro de 16, são um orgulho de mamãe. Homens trabalhadores, ela diz enquanto eles saem para o serviço na construção. Papai viaja há meses em seu caminhão, cruzando estradas que imagino serem longas como meus dias aqui. Tudo começou numa terça-feira comum. Mamãe tinha ido à casa da comadre Zefa, deixando a casa para nós. Cuida de tudo, Maria, foi o que ela disse. Eu estava varrendo a cozinha quando Joaquim veio. Seu olhar era diferente. Vem cá, Maria. Então veio a dor. Uma dor que não tem nome nesta cidade pequena onde as paredes têm ouvidos, mas ninguém escuta o que realmente importa. Depois foi o silêncio, as ameaças. Se contar para alguém, ninguém vai acreditar. Vai dizer que você provocou. E não era só Joaquim. Pedro também. Os dedos deixavam marcas que ninguém via, feridas que não sangravam por fora. Mamãe pergunta às vezes, enquanto amassa o feijão no prato sem vontade de comer. Nada não, mãe. Só cansada. Na escola tento ser invisível. A professora Luísa até já me perguntou por que meus olhos parecem sempre assustados. Quase contei. As palavras chegaram até a ponta da língua, mas voltaram como um rio que corre ao contrário quando vi Pedro me esperando no portão da escola. Ontem recebi a notícia: papai volta no domingo. Senti um frio na barriga que não sei dizer se era alívio ou medo. Papai sempre foi severo, mas justo. Será que ele veria o que ninguém mais consegue ver? Esta manhã, acordei com o cheiro do café mais forte. Mamãe estava animada, arrumando a casa para a chegada dele. Meus irmãos, estranhamente quietos, me olhavam de um jeito que conheço bem, olhos que dizem nem pense nisso. Estou sentada na soleira da porta agora, vendo o sol cair atrás das casas simples da nossa rua. O caminhão de papai vai chegar amanhã. Tenho ensaiado 1000 vezes na cabeça o que vou dizer, como vou dizer. Mas as palavras somem quando penso na cara de mamãe se descobrir, no que aconteceria com nossa família já tão frágil. A noite vai caindo, e junto com ela vem aquela pergunta que não me deixa dormir: se eu falar, quem vai acreditar em mim contra eles? Se eu calar, quanto tempo até a ferida me consumir por dentro? Ouvi o carro da polícia passar lá na esquina hoje. Pensei em correr até lá, contar tudo. Mas meus pés pareciam de chumbo. Minha vida virou uma prisão sem grades onde sou ao mesmo tempo refém e carcereiro. Amanhã papai chega. Amanhã tudo pode mudar. Ou nada vai mudar. Não sei o que me dá mais medo. Seria possível curar essa ferida, ou vou viver para sempre com esse peso? A liberdade tem um preço que não sei se tenho coragem de pagar. Amanhã papai chega. Amanhã tudo pode mudar. Ou nada vai mudar. A noite está pesada, como um cobertor molhado, e as paredes da casa parecem se aproximar de mim enquanto espero o sono chegar, mas ele não vem. O silêncio me sufoca. Minha alma grita, mas meus lábios estão selados. Na manhã seguinte, o dia amanhece sem cor. O cheiro do café continua forte, mas meu estômago se revira ao pensar em tudo que está por vir. A casa está arrumada, mas há um peso no ar, um pressentimento que causa um nó na minha garganta. Sento-me à mesa, meus irmãos estão calados, trocando olhares como se estivessem planejando um ataque silencioso. A comida não desce, nem um grão de arroz. Quando o caminhão roncou na esquina, meu coração disparou. Ele veio. Nos últimos dias eu sonhei com isso. Cada uma dessas noites eu repeti o que diria, o que contaria. Mas agora, diante da realidade, minhas palavras se retraem. A porta se abre, e papai entra cansado, mas com aquele ar de quem luta para manter tudo em ordem. Ele chama, e o som de sua voz se espalha pela casa como um eco. Mamãe aparece, com um sorriso que não parece real. Ela lhe traz um café, e eu observo como ela se transforma em outro ser. Uma mulher que vive apenas para agradar ao homem que acaba de chegar. Os olhos dela brilham, mas há um brilho que me faz tremer. É uma mistura estranha de amor e medo. Maria, vem cá, ele me chama, os olhos diretos nos meus, como se pudesse enxergar cada uma das minhas cicatrizes. Eu hesito, mas não tenho escolha. O medo se torna mais forte que a vontade de correr. Quando me aproximo, sinto como se o chão se abrisse sob meus pés.
Joaquim e Pedro se mantêm à distância, olhando alerta. Papai pega minha mão com firmeza. Seu olhar é sereno, mas arrebatador. Ele nunca foi de se mostrar frágil. Maria. Ele começa. E a maneira como diz meu nome faz meu peito apertar. Você tá bem? Qualquer coisa que você precisar, você pode me contar. Queria gritar. Mas no lugar disso, meras palavras, a dor explode em meu peito como um balaio de pedras. O peso do segredo que carrego se torna feroz e eu não consigo suportá-lo por mais tempo. Porém, a boca está travada. E quando menos espero, ouço Joaquim murmurar algo para Pedro. E antes que eu possa processar a mensagem, tudo acontece tão rápido. Joaquim avança com um olhar ameaçador. Ela não pode ficar por aí contando o que não sabe. Joaquim dispara, e as palavras são como flechas. Todas as paredes que cercam minha vida, meus medos, se despedaçam em um instante. Os olhares se voltam para mim, e o tempo parece desacelerar. Papai se vira para mim, e é como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. O que ele quis dizer? As palavras são calmas, mas o tom é pesado. Meu coração dispara. A escolha está em minhas mãos. E então, uma reviravolta brutal. Papai, que sempre considerei meu protetor, começa a se alterar. Um rugido de fúria ecoa na sala. Vocês são um bando de covardes. As peças do quebra-cabeça estão se juntando. O homem que eu achava ser um herói se transforma em um desconhecido. A verdade começa a se revelar, ele sabe, ele viu mais do que disse. Ele também guarda segredos. Segredos que eu nunca imaginei. A voz dele ressoa como um trovão. Meus irmãos se encolhem. A vida que eu conheço, a segurança que eu tinha, tudo isso começa a desmoronar em segundos. O que ele realmente quer esconder? As palavras escapam como uma flecha. E o silêncio que se segue é o mais ensurdecedor que já experimentei. Olhares se cruzam. O tempo congela. O amanhã, que tão simples parecia, agora é uma encruzilhada de incertezas e verdades ocultas. Papai se aproxima de novo, mas seus olhos têm uma sombra. Às vezes, a dor vem de onde menos se espera. E nesse instante, percebo que eu sou parte desse quebra-cabeça distorcido. Antigamente, a segurança da minha casa parecia intocável, mas agora ela é um campo de batalha. O peso da liberdade e a dor do silêncio se entrelaçam numa dança macabra. Amanhã, ainda pode mudar tudo, mas esta noite será insuportável. E no fundo da minha mente, a pergunta ecoa até onde você iria para proteger aqueles que ama. Naquele instante, o ar ficou pesado, como se as paredes da casa tivessem encolhido ao nosso redor. O olhar de papai, carregado de segredos e verdades não ditas, pairava sobre mim como uma tempestade prestes a eclodir. A tensão da sala era palpável, e eu sentia minha respiração se acelerar, formando um vórtice de pânico e expectativa. Temos que conversar, Maria. Ele insistiu, mas a urgência da sua voz não aplacou o medo que me dominava. O que ele sabia? Essa pergunta reverberava em minha mente enquanto eu lutava contra o turbilhão de sentimentos. Olhei para meus irmãos, que trocavam olhares rápidos e nervosos, como se uma escolha fatídica estivesse prestes a ser feita. Antes que eu pudesse reunir coragem para responder, um som ensurdecedor cortou o silêncio, o toque de um celular vibrando nas profundezas da casa, como um sinal divino de que algo estava prestes a mudar. Murmurei, mas as palavras mal saíram dos meus lábios. Mamãe, cuja jovialidade havia desaparecido como névoa sob a luz do sol, avançou em direção ao telefone, seus olhos chispeando de uma ansiedade que eu nunca tinha notado antes. Ao atender, na outra ponta, uma voz firme começou a falar. Dona Ana, precisamos falar sobre o que aconteceu na última visita ao médico. As palavras reverberaram como um trovão em um céu já carregado. O peito apertou-se ainda mais. Mamãe ficou pálida, um espectro do que era, enquanto o celular tremia em suas mãos. Sua voz tremia, um fio de esperança ainda preso entre as sombras da incerteza. Papai deu um passo à frente, sua expressão transformando-se em algo que eu não conseguia decifrar. Ana, não podemos esconder mais isso. Ele disse isso com uma força que me fez sentir um frio na espinha. A sala tornou-se um campo de batalha onde secretamente se lutava. Olhei para Joaquim e Pedro, cujos rostos mostravam um misto de inquietação e medo. De qual eles estão falando? Sussurrei, mas ninguém me respondia. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra poderia.
exige a voz que ecoava em mim. Eu queria rasgar o véu da omissão. O coração ardia, como se cada batida fosse um grito sufocado. O que mais eles haviam guardado? A vida que conheci parecia se desfazer, e a dor explodiu em mim como um eco fatal. Com um gesto brusco, papai pegou o telefone, sua mão tremia. Diga a verdade, Ana. Ele exigiu, sua voz rouca. E então algo extraordinário aconteceu. O barulho abafado e confuso da conversa tinha um peso tanto emocional que as palavras não diziam respeito à nossa família. Não eram sobre algo ainda mais profundo. A Maria não é a única que precisa de ajuda, a voz do outro lado finalmente revelou. Há mais relatos e um padrão. O tempo parou, e o mundo ao nosso redor parecia desaparecer, como se estivéssemos dentro de uma bolha de cristal. O que estava acontecendo? Olhei para mamãe, cujas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto, e então me lembrei das conversas baixas que eu escutava quando achava que ninguém me via. A revelação seguiu como um furacão, e a chaga aberta em meu coração se tornava uma ferida exposta. Começou papai, mas não havia como prepará-los para o que viria a seguir. A nossa casa é um ninho de segredos. Diante dessa revelação, o chão sob meus pés começou a se desfazer. A dor que sempre sentira não era uma cruz carregada sozinha. Todo esse tempo, o fardo estava dividido entre nós quatro, mas a revelação seguia dilacerante. O que isso significava para mim, para nós, a família? E quando menos esperei, um toque de luz apontou uma saída. Precisamos enfrentar isso juntos, mamãe declarou. Era uma possibilidade que eu não sabia que queria. Mas antes que eu pudesse processar tudo, o estrondo de uma porta se abrindo ao fundo da casa provocou uma reviravolta chocante. Um homem que eu jamais vira antes entrou, seus olhos gélidos mirando diretamente para mim. A verdade não pode ficar escondida para sempre, ele afirmou, e sua presença carregava uma sensação de calamidade que fez meu coração parar. O que viria a seguir seria a verdadeira prova de coragem, onde o segredo de nossa casa se tornaria armas apontadas em direções muito perigosas. E assim a pergunta ecoava: a verdade finalmente revelada traria liberdade ou a morte das últimas esperanças da nossa família? O homem que acabara de entrar na sala parecia familiar, mas não conseguia colocá-lo em seu devido lugar. Ele se posicionou, como um relâmpago entre nós, cortando o ar pesado de palavras não ditas e segredos enterrados. Uma mistura de ansiedade e incredulidade tomou conta de mim, porque eu tinha a sensação de que ele carregava um peso que todos nós já sentíamos há tempo. Maria, ele disse, e sua voz se arrastou como se cada sílaba fosse uma corrente de chumbo. Você não sabe quem eu sou, mas é hora de descobrir a verdade. Meu coração disparou. O que ele queria dizer? Olhei de relance para papai, cujos olhos se escureceram ao ouvir aquelas palavras. O tio Roberto. Um nome que evocava memórias de festas e risadas em família, mas um rosto que naquela hora parecia mais um fantasma do que um homem. Eu não sou só um velho conhecido, ele continuou, sou parte daquilo que está desmoronando dentro dessa casa. Seu olhar se fixou em mim, e eu senti a pressão de uma realidade que não estava pronta para enfrentar. Minha voz saiu fraquejada, como um fio de tensão prestes a romper. O silêncio era ensurdecedor. Meus irmãos estavam paralisados como se tivessem sido esculpidos em pedra. Sobre o que acontece quando as portas se fecham e as luzes se apagam, ele disse, e pelo jeito como falou, percebi que ele não se referia a segredos triviais ou ao medo que acalentava meu coração. Sobre o que você, Maria, e todos na sua família realmente carregam. Mantive os olhos fixos nos dele, mas as palavras dançavam em minha mente. O que ele estava insinuando? Sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob meus pés, e cada segundo era uma eternidade. O que estava escondido no passado que nos ligava? Porque eu tinha certeza de que ele sabia mais do que estava disposto a contar. Eu não queria nunca ter que dizer isso, mas ele hesitou, e seus lábios tremiam. O homem que estaria aqui não é o que vocês pensam. Um choque percorreu meu corpo como um raio. Mamãe olhou para o tio com a expressão que alguém tem quando se vê frente a um espelho distorcido. Sua voz soou como um eco trêmulo em uma caverna escura, cheia de medo e desespero. Ela esconde segredos que podem mudar tudo, ele respondeu. Nunca soube como abordar, mas o que você vivencia em casa, essa dor, não é só responsabilidade de Joaquim ou Pedro, mas de todos nós.
A verdade que envolvia meus irmãos e eu estava se aproximando de uma forma que nunca havia imaginado. O que mamãe fizera? O que poderia ser tão devastador que obrigou o resto da família a entrar em profundo silêncio? Eu já não sabia o que achar. Era uma rede de mentiras onde cada fio parecia que, se ele se rompesse, tudo desmoronaria. Mamãe gritou, mas seu olhar falhava e cada palavra sua soava mais como um pedido de socorro. O olhar de papai se endureceu e a tensão na sala era palpável. Ele sempre nos disse que a família era tudo, mas o que definiria isso se a verdade era tão cruel? Antes que eu pudesse processar mais, um som metálico ecoou pela casa, como se o universo estivesse reagindo aos segredos agora expostos. Era a porta da frente sendo aberta violentamente. A silhueta que emergiu era familiar e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Era o delegado da cidade. Ana, precisamos conversar. Meu mundo virou de cabeça para baixo. A verdade, agora exposta, ecoava como um troféu macabro na sala. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que tudo isso significava para mim, para nós? A mente girava como um furacão, e a noite que se anunciava era uma tempestade de incerteza chamando por uma resposta, uma libertação ou uma condenação que persistiria entre paredes que agora pareciam mais um labirinto do que um lar. Maria, murmurou o tio Roberto, a cada segredo guardado, nós ficamos mais presos. E diante de todos ali, a junção de gritos silenciosos ecoou em meu peito. Com aquela última frase, a única certeza que eu tinha era que esta noite não terminaria sem que tudo mudasse para sempre. A tensão se acumulou ao redor de nós como uma tempestade prestes a eclodir. O delegado, com seu olhar autoritário, continuou a se mover sem pudor entre nós, como se estivesse no centro de um palco iluminado. O que mais poderia acontecer naquela casa já marcada por segredos? Seu pai e sua mãe estão envolvidos em algo muito maior do que você imagina, ele disse, e o eco de sua declaração reverberou como um sino que anunciava uma tragédia. Meus irmãos se entreolharam, e uma confusão pairava no ar como um manto sufocante. Se isso era verdade, o que nós realmente éramos? O que eu realmente era? Perguntei, minha voz tão frágil que me senti como se uma corrente daquelas antigas overdoses de medo estivesse prestes a ceder. O intenso silêncio que se seguiu foi quebrado por um suspiro que parecia vir de cada canto da casa, do sofá até a mesa da cozinha, onde marei tantas lágrimas. O que você não sabe, Maria, é que seu pai e sua mãe não são quem você pensa que são. As palavras do delegado pesavam como pedras, e eu me senti encolher. Tio Roberto deu um passo à frente como uma muralha a se erguer diante de nós. Você não tem ideia do que está dizendo. Ele esbravejou, a fúria emanando de seu corpo como um incêndio prestes a se alastrar. E você é parte dessa trama obscura. Eu gritei, a voz quebrando em meio à confusão que se instaurava. O mundo começava a parecer um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. Foi então que vi um movimento rápido ao fundo. Uma sombra atravessou a sala, e antes que pudesse reagir, uma mulher entrou, os olhos arregalados, respirando rápido, como se tivesse corrido quilômetros. Ela gritou, e ao olhar para o rosto dela, meu coração parou. Era ela. A mulher que eu sempre ouvi sussurrando sobre me observar. A mulher que parecia surgir do nada, em momentos como um fantasma no passado. Papai exclamou, a expressão dele transformando-se em algo que eu não conhecia, uma mistura de terror e resignação. Ela se virou para mim, seu olhar fixo como um laser. Sua voz cortou, e eu percebi que ela carregava mais segredos do que eu poderia imaginar. Gritei, a mágoa em mim transbordando. A mulher se aproximou, e quando finalmente falou, sua voz tremia, o medo se mesclando com uma determinação feroz. A verdade é que seu pai e sua mãe estão envolvidos em algo que vai muito além do que você pensa. Papai imediatamente reagiu, buscando contê-la, mas ela se desfez da pressão. Eles se meteram em um esquema que poderia arruinar tudo, Maria. E com essas palavras, a sala se tornou um campo de batalha emocional, ecoando uma verdade que eu me negava a aceitar. O delegado se aproximou, sua voz em um tom que combinava com tensão e urgência. Sei que é difícil de ouvir, mas a vida que você conhecia não era real. Nesse momento, o chão sob mim se desfez, e uma onda de emoções invadiu meu ser. O que mais estava encoberto? E se toda a família de repente se tornasse uma prisão? O passado começou a se desenrolar como um filme reverso, revelando cenas que eu nunca imaginaria.
O que havia de tão terrível que fez essa mulher emergir das sombras? As palavras cortavam como facas, e enquanto tentava processar tudo, um grito alarmante rasgou a atmosfera. Era Joaquim, seu olhar envolto em desespero. Ele não pode saber. A sala queimava com a tensão acumulada, e antes que qualquer um pudesse impedir, mamãe, em um acesso de desespero, disparou para a porta. Sua voz ressoou com um poder inesperado, e quando ela saiu, o mundo lá fora pareceu mergulhar em caos. Papai gritou, o pânico em sua voz fazendo meu coração acelerar. E ao testemunhar essa cena desgarradora, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. Eu soube, no fundo da alma, que não havia mais como voltar atrás. O dia que parecia amanhecer agora estava envolto em um nevoeiro escuro, e as sombras nas quais sempre habitei se alastravam cada vez mais, transformando meu lar em um campo de batalha. Mas antes que os ecos da verdade se dissipassem, outra sombra surgiu. Uma figura que nunca pensei ver novamente. Assim que entrei em foco, eu as reconheci do passado, a mulher que uma vez conheci em um almoço familiar, sempre sussurrando coisas que não compreendia. Eu perguntei sem fôlego. E naquele instante, a linha entre aliado e inimigo se tornou perigosamente tênue. Na luta entre luz e sombra, a única certeza era de que nada a partir daquele momento seria como antes. Com uma reviravolta chocante, tudo o que eu realmente conhecia estava prestes a se revelar, e na escuridão, eu me vi refletir não em quem eu era, mas naquilo que minha família se tornara. A sala estava tão densa que dava para cortar a tensão com uma faca. O que eu ouvira, a revelação do homem que dizia ser meu pai, transformava-se em um eco aterrorizante nas paredes da casa. Olhei para mamãe, cujo semblante estava pálido como um lençol, e para Freitas, cujos olhos indicavam que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. A pressão estava insuportável, e em meio a esse labirinto de segredos, algo me dizia que as peças da verdade estavam se movendo de uma maneira que eu ainda não podia compreender. Mas foi nesse clima pesado que, inesperadamente, um barulho estrondoso irrompeu pela porta dos fundos. O som da madeira se partindo, seguido por uma sombra imensa invadindo a sala, fez meu coração quase parar. Um grupo de homens desconhecidos, cada um parecendo mais ameaçador que o anterior, entrou. Eles estavam vestidos de forma casual, mas a atitude respirava violência. Está tudo pronto, um deles disse, olhando direto para Freitas. Você sabe o que fazer. Aquele tom autoritário causou um frio que me enraizou no lugar. A presença deles, os olhares frios e os sussurros cúmplices que trocavam, traziam um ar de fatalidade. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser desencadeado naquele dia? Freitas, tomado pelo medo, olhou para a mulher estranha que havia se apresentado antes. Você mesma disse que eu poderia ajudar. Sua voz traiu uma insegurança que me fez tremer. E a mulher, em resposta, inclinou-se levemente para a frente como se estivesse por um fio, prestes a quebrar aquele delicado equilíbrio. Confie em mim, ela disse vagamente, e havia uma honestidade em seus olhos, um convite à redenção. Mas enquanto a tensão crescia, uma angústia nova brotou dentro de mim. O que eu não sabia ainda que assistia à peça mais sombria da nossa vida se desenrolar bem diante dos meus olhos. Então, como um estalo de dedos, tudo surgiu em uma imagem nítida. Um dos homens deu um passo à frente, e sua presença impunha respeito. Ele não parecia um criminoso, parecia alguém que conhecia cada esquina da vida. Você tem que entender que há um preço a pagar pela liberdade, ele continuou, sua voz talvez mais suave do que eu esperava. Era como se as palavras dançassem no ar espesso, subindo como fumaça de uma fogueira com a chance de incinerar tudo. Num instante, o horizonte de tudo que eu conhecia se contraiu. Momento a momento, a verdade estava escapando de minhas mãos. Uma onda de realizamento desvistava meus sentidos, não era apenas o que eu pensava sobre papai, sobre mamãe, tudo estava enredado em um quadro muito maior. Lembranças flutuavam como fantasmas, e percebi que Freitas e a mulher, cujos rostos agora pareciam ocultar mais segredos do que revelavam, possuíam uma conexão muito mais fatídica. No final, você não é apenas a filha dele, o homem disse, um brilho nos olhos que cortou minha respiração. Ele então olhou para o grupo e concluiu, vocês sempre estiveram destinados a esse momento. Cada palavra sua era uma corda atada ao meu pescoço. O peso da responsabilidade que agora repousava sobre mim era incapacitante. Mamãe, que até então tinha sido o abrigo, agora parecia tão vulnerável.
E sem mais avisos, o painel da verdade se desenrolou com uma revelação devastadora. Você já se perguntou por que sempre se sentiu fora do lugar? O silêncio que se seguiu foi como um grito sufocado. Olhei para cada rosto ao meu redor, as emoções explodindo em cada um deles, enquanto um novo desdobramento começava a ressurgir, a identidade, os laços e os conceitos de verdade estavam prestes a serem sacados. Gritou Freitas, e as palavras foram um eco único em meio ao caos que irrompeu. O tempo se desmontou nesse instante. Os homens avançaram, e tudo o que eu sabia desmoronava como um castelo de cartas nas tempestades. Qual era a verdade que eu tão desesperadamente buscava? O que a mulher, o delegado, os homens e principalmente Freitas nos deixavam em meio à sala, que agora era uma panela de pressão prestes a explodir, enquanto me preparava para reagir, com a sensação de que tudo ao meu redor se tornaria um caos, uma explosão de luz cortou o ânimo da sala, fazendo com que sentisse a realidade crunchar à minha volta. As sirenes que antes eram ensurdecedoras, agora soavam como um símbolo de alívio ou terror, cada qual mais brother do que se poderia imaginar. O tempo parou enquanto me perguntava o que aconteceria se eu escolhesse não somente me libertar, mas em vez disso torná-los os agentes da mudança. O peso da escolha estava prestes a se transformar em um mar de consequências. E ao buscar a verdade, sentia que a história que conhecia se dissolvia, e tudo ao meu redor ameaçava entrar em colapso. O que eu faria agora definiria não somente meu futuro, mas o destino de todos nós. A mulher que se erguia diante de nós, com aquela intensidade quase sobrenatural, parecia carregar um peso que desafiava cada um de nossos conceitos sobre família. Seu olhar penetrante e firme me alcançava como se quisesse arrancar a verdade de mim e curar cicatrizes que eu nem sabia que existiam. Não deixarei que vocês se destruam, ela repetiu, mas na sua voz havia um eco de dúvida. Era como se pudesse sentir que nos abismos que habitávamos, houvesse algo a mais, uma dimensão que nunca exploramos antes. O ambiente ao redor se fechava como se as paredes da casa absorvessem nossa atenção, e o ar carregado de segredos sussurrados e mentiras inconfessas, pulsava em um ritmo frenético. Minha voz saiu numa mistura de desafio e desespero, como uma flecha lançada sem saber se atingiria o alvo. Eu sou a resposta que você não sabia que precisava, ela disse, com um tom que parecia arrastar o peso de cada sílaba pela sala. Instintivamente, eu sabia que as próximas palavras de Freitas poderiam romper o fino véu da nossa realidade. Seu aviso pairou no ar como uma tempestade prestes a eclodir. E quando ninguém estava preparado, a mulher avançou mais um passo. Ela olhou para cada um de nós, e foi como se todo o tempo tivesse parado. A verdade é que somos todos peças de um jogo muito maior. Eu me encolhi com o peso de suas palavras, meus irmãos também, como se o chão se abrisse sob nós, prestes a engolir cada fragmento de esperança que já tivéramos. O que ela pretendia insinuar? Minha mente girava, formando uma teia de incertezas. Foi quando do fundo do meu ser, uma explosão de reconhecimento me atingiu. O som da voz no passado, as histórias que não se contaram, e tudo estava se conectando como peças de um quebra-cabeça. A sombra de um homem se projetou na porta que havia sido esquecida, um vulto conhecido que nas memórias mais sombrias tinha etérea resiliência. Ele era alguém que supostamente estava longe, esquecido entre as páginas da história da nossa família. O ambiente congelou com a gravidade da frase. E sua afirmação se desenrolou em um silêncio denso como se um tambor ressoasse. Imediatamente, a atmosfera mudou. O que poderia ser um escapar da realidade se tornava, de repente, um turbilhão de sentimentos. O homem que havia entrado, carregando toda a história em suas feições cansadas e expressões familiarmente torturadas, começou a respirar como se o ato de inspirar fosse um desafio. Era como se ali, um novo personagem se apresentasse para essa trama, se moldando e configurando tudo à sua volta. No final, não sou só eu. Todos vocês estão envolvidos, ele falou hesitante. Um grito emergiu da escuridão da sala, e o rosto da mulher se contorceu em um misto de horror e compreensão, revelando um elo que até então não vislumbrávamos. E do meio desse pânico, uma verdade revelada como um relâmpago cortando as nuvens, apenas uma palavra, e tudo poderá mudar. A realidade que eu conhecia, a que se aninhava nas pequenas coisas cotidianas, o aroma da comida caseira, o barulho dos meninos, o amor que sempre procurei, se desfez em alta velocidade, transformando-se em algo irreconhecível e perturbador.
A sala era uma toquinha de ilusões, e agora as fissuras apareciam. As palavras soaram como um estalo no dispositivo de segurança de um carro, uma contagem regressiva que levou meu coração ao limite. E naquele momento, a conexão entre todos nós se tornava um emaranhado complicado. Meu medo se mesclou com uma determinação silenciosa. A urgência nos olhares, a necessidade de clareza em meio à confusão, era o que eu precisava buscar a todo custo. Enquanto a tensão se acumulava, uma frase final e poderosa escapuliu dela, como se uma ordem fosse dada. Agora é a vez de você, Maria. A escolha é sua. Nesse instante, o caos e a segurança estavam em equilíbrio. Uma escolha à minha frente, uma bifurcação para a liberdade ou condenação. E antes que pudesse decidir, o som de sirenes cortou a noite, anunciando que tudo o que tentamos esconder estava prestes a ser revelado, e a verdade queima melhor se apressar para tomar a decisão antes que outros façam por você. Assim, sinto que minha vida se transforma em uma linha tênue, que pode deslizar a qualquer momento, sem aviso, sem compaixão. A sirene da polícia cortou o ar denso da sala, soando como um presságio de calamidade. Os olhos de todos se voltaram para a porta, onde sombras dançavam à luz do luar que penetrava pelas frestas. A mulher, um espectro, uma presença cautelosa, parecia carregar o peso da verdade nas costas. O clima pesava sobre nós, como um cobertor molhado, enquanto a tensão crescia. Freitas olhou para ela com um misto de incômodo e desdobramento. Você não deveria estar aqui, ele disse com um tom que era meio firme e meio implorativo. Meu corpo estremeceu ao perceber que algo estava começando a desconstruir-se diante de mim, fragmentos de uma realidade que eu sabia que já não fazia sentido. Deixa eu falar. Freitas, ela respondeu, e havia um peso em sua voz que sugeria que todas as interações pessoais que já tivemos, todos os olhares furtivos trocados durante reuniões familiares, agora estavam prestes a serem despedaçados em 1000 pedaços. A certeza da insegurança me envolveu, e subitamente, uma sombra à parte, minha mãe, com a expressão estranha e lânguida, avançou, como se a mensagem interna de algum presságio lhe tivesse sido dada. Ela perguntou, mas foi como se estivesse esperando muito mais do que uma pergunta, desejava alguma forma de confirmação. E de repente, ali estava, o que parecia ser um desafio coberto por uma aura de familiaridade e distorção. O homem que agora invadia nossa casa e todos os nossos segredos assumiu um ar de superioridade. Eu sou seu pai, ele revelou em um sussurro que ecoou como trovão no silêncio da sala. Aquela frase cortou o ar, como um golpe inesperado, e o choque que percorreu a sala foi quase palpável. Um turbilhão de emoções surtiu efeito imediato. O reconhecimento e a negação se colidiram em um embate titânico dentro de mim. A verdade, aquela que eu achava que conhecia, havia se desfeito como um castelo de areia diante da maré. Não, minha mãe gritou, as palavras escorregando pela beirada da desesperança. Eu não permiti isso. Ele sorriu, um sorriso que era tão perturbador quanto reconfortante. De alguma forma, o familiar e o desconhecido se fundiram em um só, e eu senti que o chão começava a tremer sob meus pés. É hora de lembrar quem você realmente é, Ana. Cada palavra dele ressoou como um tambor que ecoava, e cada batida se fazia ecoar dentro do meu coração. Está falando sério? Eu não sabia se queria acreditar nas palavras que brotavam como ervas daninhas no solo úmido do meu entendimento. A noite, que já era pesada, agora se tornava um verdadeiro campo de batalha. A mulher que se havia apresentado com tanta aguarda de autoridade olhou para mim, como se quisesse me transmitir uma centelha de esperança. A verdade despencava sobre mim, e eu me via em um redemoinho de confusões. Freitas esboçou um movimento, mas o delegado se interpôs. Não podemos deixar que isso continue. As consequências não dirão respeito apenas a vocês. Essa frase funcionou como a última gota para transbordar o copo já cheio. E na confusão que se seguiu, o que eu presenciei foi a transformação visceral das emoções humanas. Um último grito de verdade e a escuridão que me cercava se tornava cada vez mais opressora. A voz de minha mãe parecia se perder em meio ao caos. Nós sempre protegemos você, Maria, o destino é cruel, e agora sobrou para você lidar com tudo, você não sabe o que realmente ocorreu. E assim, sentindo cada gota da dor da traição arranhar meu coração, a reviravolta me atingiu como um soco. Estamos todos ligados a isso, Maria. Você é minha filha. Você é filha do homem que sumiu. Mas agora é sua vez de enfrentar os resultados do nosso passado, declarou o homem.
Um horror profundo se alojou em mim, a certeza de que tudo que acreditava ter se desvanecido, dispersado na bruma do desconhecido. Com esse um único ato, a estrutura de minha vida inteira se desmoronava sobre os traços do meu entendimento. Num ímpeto, tudo parecia derrapar. E ali, no clímax da revelação, percebi qual era realmente a natureza dos segredos que se entrelaçavam na história de nossa família. O que mais estava em jogo. A cadeia de acontecimentos que até então fora mera tragédia, se tornava um labirinto onde cada decisão poderia custar não apenas a liberdade, mas também a própria essência de quem éramos. E assim, sem saber se o caminho à frente era de sofrimento ou libertação, tudo o que eu poderia fazer era olhar em volta e perguntar quem realmente sou eu. O peso da história nos arrastava enquanto o silêncio se tornava gritos ensurdecidos. A tensão na sala havia explodido como um estopim, e eu me vi cercada por um furacão de segredos e medos. Tio Roberto, a mulher do passado, o delegado, tudo se misturava em um redemoinho que parecia absorver minha alma. Mas enquanto a verdade se desnudava, algo impensável aconteceu. Logo após aquela revelação devastadora sobre papai e mamãe, o som abafado de uma porta batendo ecoou pela casa. Uma sombra se projetou contra a luz mortiça da sala. Era um homem, de aparência robusta, com um ar familiar que me deixou inquieta. Ao olhar para sua face, o reconhecimento doeu como uma ferida exposta a ar limpo. Era Freitas. Chegou a hora de acabarmos com essa farsa, ele disse, a voz carregando um peso de ameaças implícitas. O coração disparou em meu peito como se quisesse escapar. O passado havia voltado, e agora era uma tempestade que varria tudo ao seu redor. Protestou o delegado, tentando manter a situação sob controle. Mas não havia como voltar atrás agora. A bravura nas palavras do delegado parecia tão fragilizada quanto o livro da minha vida, prestes a se desmanchar. O problema é que sempre estivemos prontos para isso, e você se recusa a ver, Freitas respondeu, seus olhos insensíveis em direção ao delegado. Ana, a pergunta não era apenas retórica, havia uma ferocidade nas suas palavras. Mamãe, à beira de um colapso, parecia desvanecer. Cores se esvaíram de seu rosto, e ela ficou paralisada, como se estivesse congelada no tempo. Um mar de confusão e dor tomou conta de mim. Ele sabia algo. Algo que eu, insistente, preferia não acreditar. Eu gritei, mas minha voz soou pequena, quase inaudível diante da tempestade. Olhei para trás e vi papai, o gigante que sempre parecia inabalável, agora se encolhendo sob o olhar de Freitas. Como era possível que a figura do meu pai estivesse tão frágil? É hora de decidir de que lado você está, Maria. Freitas disse, virando-se para mim. Suas palavras eram como veneno, envenenando cada pensamento. A solução não é ficar em cima do muro. Eu estava perplexa. Como ele podia me envolver nisso? Minha mente girava, buscando respostas para o que tudo isso significava, enquanto o chão parecia balançar sob meus pés. Que luta! Eu não via saída. Tudo o que conhecia até então desmoronava como castelo de cartas. Essa luta se refere a um legado que você nem imagina. Freitas continuou, suas palavras pesadas como pedregulhos. Olhei novamente para a mamãe, e foi como se uma lâmpada se acendesse. O que Freitas queria insinuar? Eu finalmente a encarei, tentando buscar mais do que as palavras que ela não conseguia proferir. Quando o silêncio se arrastou, o rosto de mamãe se contorceu em uma expressão de tormento que eu nunca havia visto. Maria? Não, ela começou, mas Freitas não a deixou concluir. Não é tarde demais. Entre nesta dança, Maria, a verdade não é só a sua, é de todos nós. Freitas se adiantou, sutilmente oscilando entre a persuasão e a ameaça. Agora meu coração doía não apenas pela dor que eu vivia, mas pela crescente desconfiança em relação à integridade da minha família. Os irmãos, que até então pareciam isolados, agora estavam reunidos, e a expressão de Joaquim era de quem estava lutando contra a inevitável revelação. Não, por favor, não faça isso, ele se interpôs, a voz tremendo lhe traindo. São só mentiras. Freitas pergunta. Porque a verdade não desaparece. E, com essa afirmação, um estrondo reverberou pelas paredes, como se toda a casa estivesse inconformada e agitada. Fiquei paralisada, odiando cada segundo em que a verdade se tornava uma bola de neve. O desespero começou a escorregar pela minha espinha. O que mais estava escondido? A última defesa havia caído, e agora a luz da verdade parecia queimar.
Mas antes que qualquer coisa se decidisse em minha mente tumultuada, a porta da frente se abriu novamente e a figura de uma mulher em pé, com a luz ao fundo, atraindo todos os olhos, fosse do passado ou do presente, tornou-se um portal para um destino desconhecido. Seu olhar era firme e frio, uma presença que não pertencia a nós. Eu sou a razão pela qual você está aqui, ela revelou, sua voz cortando como uma lâmina. Mães e filhas, irmãos e irmãos, tudo estava sendo empurrado para a borda de um abismo. E eu não deixarei que vocês se destruam. No instante em que suas palavras ecoaram, a realidade ficou turva. Em um instante breve, o lugar que sempre considerei meu lar se transformou em um campo de batalha e meticulosamente o medo entrou como uma sombra aterrorizante. E diante de todos nós estava a maior pergunta de todas: a verdade era uma lâmina de 2 gumes, e quem realmente se feriria ao tocá-la? A tensão na sala havia explodido como um estopim, e eu me vi cercada por um furacão de segredos e medos. Tio Roberto, a mulher do passado, o delegado, tudo se misturava em um redemoinho que parecia absorver minha alma. Mas enquanto a verdade se desnudava, algo impensável aconteceu. Logo após aquela revelação devastadora sobre papai e mamãe, o som abafado de uma porta batendo ecoou pela casa. Uma sombra se projetou contra a luz mortiça da sala. Era um homem, de aparência robusta, com um ar familiar que me deixou inquieta. Ao olhar para sua face, o reconhecimento doeu como uma ferida exposta a ar limpo. Era Freitas. Chegou a hora de acabarmos com essa farsa, ele disse, a voz carregando um peso de ameaças implícitas. O coração disparou em meu peito como se quisesse escapar. O passado havia voltado, e agora era uma tempestade que varria tudo ao seu redor. Protestou o delegado, tentando manter a situação sob controle. Mas não havia como voltar atrás agora. A bravura nas palavras do delegado parecia tão fragilizada quanto o livro da minha vida, prestes a se desmanchar. O problema é que sempre estivemos prontos para isso, e você se recusa a ver, Freitas respondeu, seus olhos insensíveis em direção ao delegado. Ana, a pergunta não era apenas retórica, havia uma ferocidade nas suas palavras. Mamãe, à beira de um colapso, parecia desvanecer. Cores se esvaíram de seu rosto, e ela ficou paralisada, como se estivesse congelada no tempo. Um mar de confusão e dor tomou conta de mim. Ele sabia algo. Algo que eu, insistente, preferia não acreditar. Eu gritei, mas minha voz soou pequena, quase inaudível diante da tempestade. Olhei para trás e vi papai, o gigante que sempre parecia inabalável, agora se encolhendo sob o olhar de Freitas. Como era possível que a figura do meu pai estivesse tão frágil? É hora de decidir de que lado você está, Maria. Freitas disse, virando-se para mim. Suas palavras eram como veneno, envenenando cada pensamento. A solução não é ficar em cima do muro. Eu estava perplexa. Como ele podia me envolver nisso? Minha mente girava, buscando respostas para o que tudo isso significava, enquanto o chão parecia balançar sob meus pés. Que luta! Eu não via saída. Tudo o que conhecia até então desmoronava como castelo de cartas. Essa luta se refere a um legado que você nem imagina, Freitas continuou, suas palavras pesadas como pedregulhos. Olhei novamente para a mamãe, e foi como se uma lâmpada se acendesse. O que Freitas queria insinuar? Eu finalmente a encarei, tentando buscar mais do que as palavras que ela não conseguia proferir. Quando o silêncio se arrastou, o rosto de mamãe se contorceu em uma expressão de tormento que eu nunca havia visto. Maria não, ela começou, mas Freitas não a deixou concluir. Não é tarde demais. Entre nesta dança, Maria, a verdade não é só a sua, é de todos nós, Freitas se adiantou, sutilmente oscilando entre a persuasão e a ameaça. Agora meu coração doía não apenas pela dor que eu vivia, mas pela crescente desconfiança em relação à integridade da minha família. Os irmãos, que até então pareciam isolados, agora estavam reunidos, e a expressão de Joaquim era de quem estava lutando contra a inevitável revelação. Não, por favor, não faça isso, ele se interpôs, a voz tremendo lhe traindo. São só mentiras. Freitas pergunta. Porque a verdade não desaparece. E com essa afirmação, um estrondo reverberou pelas paredes, como se toda a casa estivesse inconformada e agitada. Fiquei paralisada, odiando cada segundo em que a verdade se tornava uma bola de neve. O desespero começou a escorregar pela minha espinha. O que mais estava escondido? A última defesa havia caído, e agora a luz da verdade parecia queimar.
Mas antes que qualquer coisa se decidisse em minha mente tumultuada, a porta da frente se abriu novamente, e a figura de uma mulher, em pé, com a luz ao fundo, atraindo todos os olhos, fosse do passado ou do presente, tornou-se um portal para um destino desconhecido. Seu olhar era firme e frio, uma presença que não pertencia a nós. Eu sou a razão pela qual você está aqui, ela revelou, sua voz cortando como uma lâmina. Mães e filhas, irmãos e irmãos, tudo estava sendo empurrado para a borda de um abismo. E eu não deixarei que vocês se destruam. No instante em que suas palavras ecoaram, a realidade ficou turva. Em um instante breve, o lugar que sempre considerei meu lar se transformou em um campo de batalha, e meticulosamente o medo entrou como uma sombra aterrorizante. E diante de todos nós estava a maior pergunta de todas: a verdade era uma lâmina de 2 gumes, e quem realmente se feriria ao tocá-la?